Olá! O Brasil tem vivido um número crescente de ataques às escolas, principalmente nos últimos meses. Nas 2 últimas décadas, houve pelo menos 30 ataques violentos às escolas no país. A ocorrência desses eventos tem alarmado pais, alunos e autoridades. Quais são as causas? Por que isso vem acontecendo? O Senado promove um ciclo de debates para discutir ações para a prevenção e repressão da violência nas escolas. O tema da violência preocupa, mas uma delas, mais específica, o ataque às escolas, tem chamado a atenção de todos. Segundo o estudo da Unicamp, entre 2002 e 2023, o Brasil registrou 22 ataques a escolas, sendo 10 apenas nos últimos 2 anos. E com ocorrências mais recentes, esse número tem aumentado. O Brasil vive uma explosão de ataque violento nos últimos anos. De 2022 a 2023, a gente supera o número de ataques ocorridos em 20 anos. Como um pai ou mãe pode ter sossego de deixar o respectivo filho ou filha voltar à escola? Como um trabalhador da educação se sente todos os dias, desde então? E foi dito aqui na audiência pública, escola como uma esponja que absorve os problemas da sociedade. E ainda temos as consequências do isolamento provocado pela pandemia do coronavírus. Violências que levam a outras violências. A violência no meio ambiente escolar é espelho de graves problemas da própria sociedade, como desemprego, racismo, discriminação, preconceito, fome, políticas de ódio, brigas em casa, atendimento de saúde precário. Bullying, miséria, pobreza, desigualdade, concentração de renda. A gente tem que entender que racismo, xenofobia, intolerância religiosa e todas essas demais violências, elas acontecem na escola, sim. A escola é uma esponja, ela absorve tudo que acontece na comunidade, que são violências que acontecem todos os dias, mas que a gente simplesmente não olha para elas. E, obviamente, essas violências tendem a escalar e chegam no ponto de tirar vidas de pessoas. Entender que muito dessa problemática que cresceu exponencialmente nos últimos anos é consequência das múltiplas violências perpetradas contra crianças e adolescentes todos os dias no nosso país. Desde o período em que o Brasil começou a ser chamado de Brasil, inclusive, né? Que foi violentado, que a gente teve nossa terra e nosso povo violentado aqui. O Brasil, como bem disse a minha colega que falou anteriormente, é constituído e construído na base da violência. A construção histórica desse país se dá a partir da colonização, não é, da morte dos povos originários, o assassinato e o abuso sexual também, né, de povos originários e de pessoas negras escravizadas nesse país. Não podemos esquecer que a pandemia tem uma relação direta com tudo o que está acontecendo. Isso que a gente está vendo é decorrência da pandemia também. Foram 2 anos fora das escolas e depois uma perda de aprendizagem avassaladora. Não conseguimos processar nossos lutos nem enquanto educadores e nem enquanto alunos, porque isso não nos foi dada a oportunidade. Não conseguimos, além de tudo, falar sobre saúde mental no ambiente escolar. Ficamos fingindo que nada estava acontecendo e tudo começou a escalar. Óbvio que isso foi agravado pela pandemia, por todos esses contextos, mas a gente não pode deixar de levar em consideração o acirramento e a polarização política que tomou conta do nosso país, fazendo com que a gente passasse a se tratar de outra forma. São violências diversas e interligadas, construídas em vários espaços, em casa, nas ruas e até mesmo dentro das próprias escolas. E quem são os autores desses atentados? Eles têm entre 10 e 25 anos, do sexo masculino, com históricos de vítimas de violência, principalmente o bullying, e com algum transtorno mental não diagnosticado ou tratado. E os atos são cometidos, em geral, por alunos e ex-alunos. Os meninos e as meninas estão sendo violentadas diuturnamente, né? Não só na escola, mas eles levam as suas vivências para a escola. E aí a gente tem responsabilizado apenas a escola, muitas vezes, né,
enfim, pelos sofrimentos que os meninos estão levando para aquele espaço. Então, como que a gente lida com esses meninos, com essas meninas nesse espaço? A escola não consegue, apenas com o processo de aprendizagem formal, dar conta dessa demanda, né? É importante a gente pensar que a violência contra as escolas, ela está muito conectada às violências que se manifestam nas escolas, às violências que crianças e adolescentes sofrem em casa, sofrem nos caminhos, sofrem com seus pares, e está muito conectada às violências que são produzidas também pelas escolas. Falar de violência contra as escolas nos convoca a falar de violência das escolas e dessa violência que se manifesta nas escolas, mas que é construída nesses outros espaços. A escola dos filhos de vocês tem papel higiênico no banheiro? Porque as diversas escolas públicas de periferia do DF não têm papel higiênico no banheiro. Tem meninos que ficam o dia todo na escola. E vocês já tiveram, na escola dos filhos de vocês, alguma história de que algum aluno desmaiou de fome? Que é uma realidade que aconteceu também em vários municípios e periferias do DF também, municípios do Brasil. Então, esses são alguns exemplos de violência na escola também, né? E aí, se a gente não pensar isso como violência... De onde vem esse ranço? Como adquirimos esse ranço de fatores culturais que representam uma violência estrutural que nós precisamos romper, revelando o não reconhecimento, o não cumprimento dos direitos sociais, fatores que impulsionam a violência direta sobre o outro. Se eu não respeito, se eu não reconheço, a violência não tem limite. E se não bastasse a insegurança dentro das escolas, é preciso estar atento às ameaças que podem estar dentro de nossas próprias casas. A tecnologia que nos aproxima, mas também nos afasta, as redes sociais. Nós poderíamos entrar aqui num debate na violência às escolas, nas violências nas escolas, nas violências das escolas. Mas vamos focar hoje no fenômeno mais recente, que é o ataque à violência às escolas. Como um fenômeno social que é atravessado, marcado por uma cultura de medo e ódio, sistematicamente difundida na nossa sociedade, nos ataques ideológicos sistemáticos às escolas e às professoras, a ponto de querer esvaziar a função docente e até chegando ao ponto de criminalizar muitas vezes a prática pedagógica, e uma falta de regulamentação das redes sociais, que são um grande fomento aí desses discursos de medo, ódio e de ataques sistemáticos às escolas, às e aos professores. Sem dúvida, no que tange às violências contra as escolas, estamos vivendo resultados de uma articulação intensa, antidemocrática, de extrema-direita, pautada no ultraconservadorismo e no ataque aos avanços sociais, principalmente no que diz respeito à diversidade de gênero, raça e sexualidade. Então, se tem utilizado fortemente as redes sociais e as plataformas digitais para o fortalecimento dessas ideias. É a face da violência cultural apoiada nas ideologias beligerantes, radicais, propalando medo, visando aumentar a dominação, reduzir liberdade. As redes sociais, nós sabemos que precisam de mais controle para combater o que muito foi falado hoje, as formas de projeção de discursos de ódio. E continuamos falando de redes sociais, só que agora com o olhar do educador, daquele que precisa entender esse meio de comunicação e levar esse debate para a sala de aula. A internet é um grande fator de preocupação. No entanto, a internet não causa, ela é consequência, ela amplifica o problema. Ela sozinha não é o problema. O problema está no esfarelamento da saúde mental desses jovens. O problema está na fragilidade da relação com os educadores. O problema está na falta de formação dos educadores para lidar com o trauma, para lidar com seus próprios traumas e com os traumas dos alunos. E a gente, lamentavelmente, não traz isso para os nossos educadores. A gente não oferta aos nossos educadores esse tipo de formação, que são formações absurdamente importantes. Nas nossas relações, no cotidiano, nós temos os nossos filtros para falar com as pessoas, para interagir com as pessoas, e as redes sociais têm feito com que esse filtro se perca. E num dado primeiro momento é um filtro que se perdia apenas na rede social. E o que a gente percebe é que isso extrapola as redes sociais, e esse filtro que deixou de existir na rede social passa também a não existir nas nossas relações do cotidiano, afetando diretamente as relações nesse contexto. A violência na escola, ela não pode ser compreendida como um fenômeno isolado. A gente precisa trabalhar
com educação para o uso das mídias, né? Eu acho que essa é uma pauta que a gente já traz há bastante tempo, não só da internet, mas que fica muito forte agora com a questão da internet. E a convivência no ambiente escolar, ela precisa ser considerada como parte do projeto pedagógico. A gente precisa criar as redes dentro das escolas, criar parcerias. Por exemplo, criar práticas de convivência pactuadas, ações sociais conjuntas, engajamento dos alunos em projetos positivos, de pacificação, desenvolver estratégias, por exemplo, de educação crítica da mídia, das redes sociais. O nosso aluno, muitas vezes, mesmo no ensino fundamental, ele consegue avaliar, ele consegue compreender essa mídia para poder combater. Violência nas escolas e a segurança pública, o envolvimento da comunidade. Dentro das escolas, os professores. Fora da escola, a polícia. Acompanhe. Nós precisamos sim contar com serviços de inteligência que vão monitorar e prevenir esses ataques. Isso de fora da escola, claro que muitas vezes com denúncias que vêm de dentro da escola, mas que vai atuar no externo à escola. Segurança na escola não é metralhadora, não é soldado dentro da escola. Hoje o Ministério da Educação deu uma resposta muito boa sobre as escolas cívico-militares. Não é disciplinamento puro e simples. Disciplinamento é pacto, não é? São pactos de convivência que você faz com o estudante. A gente vai precisar da relação com a comunidade, com os outros atores do sistema de garantia de direitos, inclusive com a polícia, mas com a polícia fora da escola, fazendo a segurança fora da escola, porque dentro da escola a polícia também vai restringir direitos. Escola precisa ser um espaço de cura. Escola precisa ser um lugar sagrado. Escola, não adianta a gente colocar guarda armada, cerca elétrica, detector de metal na porta das escolas. O que adianta é a gente construir cidadania. Na hora que nós, enquanto sociedade, deixamos de acreditar na instituição escola, nós, enquanto sociedade, estamos deixando de acreditar no nosso futuro. Porque a nossa escola, ela constitui o futuro das pessoas, o futuro desse país. Agora, certo mesmo é a ajuda de profissionais especializados. Apesar de prevista em lei, ela não é realidade em todos os municípios. Estamos falando da lei de 2019, que garante a contratação de psicólogos e assistentes sociais, atuando como mediadores das relações sociais e institucionais. A gente tem responsabilizado, às vezes, muito a escola. E aí até coloquei também que em 2019 foi aprovada a lei 13.935, que prevê psicólogos e assistentes sociais na escola, mas que não tem financiamento suficiente, então não virou realidade, né, para todas as escolas. Nós temos muitas dificuldades na implementação dessa lei. Embora tenha uma legislação que determine a contratação de psicólogos, a gente não tem recurso nos municípios para que isso aconteça. Embora tenha uma legislação que determine a contratação de psicólogos e assistentes sociais, essa lei não pegou, como muitas no Brasil. E a gente precisa de fiscalização para que essa lei pegue. A gente precisa de recurso para que os municípios possam implementar essa lei. E não tem como falar em psicologia e assistência social sem falar em bullying nas escolas. Acolher e cuidar. Treinamento de professores e funcionários para saber lidar com o problema. Lei de 2015, por exemplo, estabeleceu um programa de combate à intimidação sistemática, chamado bullying, e propõe ações para coibir ataques físicos, ameaças por qualquer meio, inclusive quando isso ocorre nos ambientes virtuais. Já em 2018, outra lei estabeleceu medidas de conscientização e prevenção a todos os tipos de violência. Muito embora a gente tenha muitas legislações já, como foi mostrado aqui, a gente ainda não tem formação dos professores para poderem compreender o significado de trauma. A gente ainda não consegue formar os nossos professores para entender a importância de lutar contra o bullying. Nós fazemos algumas campanhas que não resultam em questões diretas, como, por exemplo, a gente fala mais do mesmo, diga não ao bullying, diga não à violência, mas a gente não explica o como fazer isso. E isso só vai acontecer quando a gente tiver formações muito específicas para poder ensinar os nossos professores a como lidar com essas situações. Não é só capacitar o professor para enxergar
aquilo que ele está olhando. A Lei 13.663 de 2018, bem recente, estabelece a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente o bullying nas escolas, desenvolvimento de ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. É explícita. É explícita. A formação é essencial. Entender que existem 3 momentos. Momento de prevenção, antes do acontecido. Momento durante o acontecido, durante um evento, preciso de um fluxo. E um momento final de, num caso de uma violência, o que é que a gente pode lidar? Como é que a gente vai lidar com isso? Como eu vou reabrir a escola? O que é que eu vou mudar no meu protocolo que não funcionou? Como é que eu vou trabalhar essas questões todas? Isso é muito importante. E se o tema é violência nas escolas, a palavra de ordem é diálogo. Chamar as escolas, convocar os jovens, promover a escuta qualificada, ouvir para incluir. Quem sabe o ciclo de audiências possa também incorporar aqui essa voz das escolas, aqui trazendo suas experiências. E a gente precisa seguir aprendendo com as crianças e adolescentes. Esses adolescentes precisam também de acolhimento e da gente entender como é que a gente chegou até aqui enquanto país e o que a gente vai fazer daqui para frente. Né? Por isso, um passo essencial é construir esse percurso de acolhimento e escuta. A gente precisa chamar os gestores, os professores, os estudantes que estão no chão da escola para conversar, né, para esses ciclos de debate, porque tem muitas escolas realmente com experiências muito exitosas de acolhimento dos adolescentes, de acolhimento das diversidades, de enfrentamento do racismo, do machismo, da homofobia, da transfobia nas escolas. Então, acho que seria muito interessante chamar, né, para fazer esse diálogo. E a gente sabe que a escola sozinha não dá conta da complexidade do problema. É preciso outras parcerias. Por exemplo, a comunidade. Precisamos mobilizar a comunidade, revisar os saberes éticos e morais que comandam a nossa vida, resgatar os valores humanos para um enfrentamento digno e efetivo da violência. A gente tem, de fato, diversas experiências exitosas de escola aberta, de escola comunitária, que faz esse processo, de organizações sociais que participam ativamente junto com a gestão escolar, construindo saídas para minimizar a violência nesses espaços e formas também de ouvir e garantir a participação das crianças e da juventude. A escola, ela não é imune ao que se passa na sociedade. A importância da escola dialogar com a sociedade, né? Inferir na sociedade, interferir na sociedade, é muito importante. E os casos de violência são únicos, específicos da realidade de cada país. É preciso criar um protocolo nacional, uma espécie de guia para prevenir e agir sempre que for necessário. Não adianta também a gente trazer ou importar protocolos dos Estados Unidos, porque muito já se viu que não funciona, que os ataques continuam acontecendo em larga escala, ou seja, protocolo que traz militarização, colocar a escola como lugar de armamento, colocar cerca elétrica, câmera de segurança, já é mais do que comprovado que não funciona. A gente tem outros protocolos no mundo que tratam a partir da sociabilidade e da garantia de direitos humanos como caminho para essa melhora na qualidade da convivência. E sim, a gente está tratando da construção de alguns protocolos, mas nesse sentido. Lamentavelmente, no Brasil, não tem ainda os protocolos que a gente precisa ter. Os protocolos, eles funcionam como uma forma de fazer com que as pessoas tenham algo para seguir numa situação de emergência. Mas não se constrói protocolo da noite para o dia. Os protocolos precisam ser construídos com muita antecedência. Os protocolos precisam ser específicos para a realidade das escolas, mas é importante que haja um protocolo nacional, porque todo aluno vai saber que se ele sair de uma escola e ele for para uma outra escola, ele vai ter que seguir aqueles protocolos. Então, os protocolos, eles funcionam, sim, eles são uma alternativa para que a gente não precise se desesperar e agir de uma forma atabalhoada, sem orientações muito específicas. É fundamental que a escola esteja preparada para agir e acionar a rede de proteção desde as primeiras manifestações de que uma criança ou adolescente está sendo vítima de violência ou autor de violência, né? Então, é importante que a gente possa agir desde o início. E, finalmente,
construir coletivamente os protocolos, as diretrizes, as orientações das práticas de prevenção à violência na escola. Quando a gente constrói junto com o aluno para discutir, fazer esses protocolos, essas normas, geralmente a possibilidade de vivê-las fica muito maior. E a solução da violência contra a escola está na própria escola, apontam os especialistas. Estamos falando de cidadania e também de acolhimento. Toda a comunidade escolar precisa estar inserida, porque esse é um papel coletivo, né? Não é apenas do professor essa responsabilidade. Então, toda a gestão e a comunidade escolar precisa ser envolvida e a gente precisa trazer respostas sistêmicas, mas preventivas, né, que a gente não espere mais acontecer situações para atuar no campo imediatista, né, que a gente consiga fazer a prevenção desses processos. A educação tem um papel decisivo para romper com ciclos de violência, né? É muitas vezes na escola que as violências sofridas em casa ou na comunidade vão ser percebidas pela primeira vez. A escola também é justamente um espaço muito oportuno, né, e que tem por missão o fortalecimento das meninas e meninos em competências, em habilidades, em fatores que são decisivos para a gente romper com as violências, né? Então, a gente está falando aqui da autoestima, da autoconfiança, da construção de relações afetivas protetivas. E aí a gente tem meninos e meninas sendo cooptados por essas plataformas digitais, por esses grupos extremistas, porque o espaço que eles estão sendo acolhidos são esses, como eu já tinha dito, e não tem na comunidade espaço que eles possam participar, ser felizes, sentir prazer. Romper com o ciclo da violência significa ocupar a escola, garantir o acesso e permanência do aluno, ou seja, criar uma identidade. A escola tem essa missão de construir uma educação que protege a partir ali também da própria abordagem pedagógica, do projeto pedagógico. Mas, para isso, primeira coisa, é preciso estar na escola, né? Então, estar na escola é fundamental, a gente tem que reforçar o direito a estar na escola como um direito de cada criança, cada adolescente nesse país. Estando na escola, é preciso se sentir efetivamente parte dessa escola, incluído, fortalecido, pertencente, engajado em um projeto de vida, né? Então, compreender a escola como um fator que está ali justamente parte desse processo de construção de autonomia, de emancipação. A gente precisa valorizar as escolas, a gente precisa estar dentro das escolas, junto com as escolas. A convivência e a integração, ela protege a todos e todas. Uma das reflexões que quero trazer é justamente a importância da participação política, de promover a autonomia de meninos e meninas, que eles participem dos processos decisórios, tanto na escola quanto em outros espaços da sociedade, né, para que eles não sejam cooptados por esses grupos extremistas, pelas redes sociais, como se eles estivessem sendo acolhidos, né, nessa ilusão de que estão sendo acolhidos por esses grupos. E a gente precisa tomar esse espaço de acolhimento e de dar importância para esses sujeitos. As instituições de ensino, elas devem investir nessa questão de muitas formas. Não bastando tratar a questão como disciplina ou tema transversal para a garantia da escola como espaço de valorização, de humanização e de promoção desses direitos humanos. Nesse diapasão, é imprescindível que pensemos o desenvolvimento de uma cultura de paz por meios educacionais. E tem projeto de lei já aprovado no Senado desde 2010 para estimular e fortalecer a cultura da paz nas escolas. A proposta aguarda votação na Câmara dos Deputados. Vários projetos que tratam desse assunto tramitam no Congresso Nacional. Registro PL 7157/2010, já aprovado no Senado. Ele define ações para estimular a cultura da paz nas escolas e seus entornos. Ninguém diz aqui que o projeto é perfeito. Ele pode ser palco de debate com o devido aperfeiçoamento. Estabelece a atuação para disseminar o respeito, a solidariedade, a relação pacífica de conflito no ambiente escolar, promovendo, assim, ações educativas orientadas para a construção de uma cultura de paz. A educação para a paz, ao basear-se em valores morais, não admite perspectivas de neutralidade. Nós não podemos ser neutros. Nós temos que ter lado, temos que ter propostas, temos que ter objetivos e metas a alcançar, exigindo atitude social aberta, dinâmica, mas clara intencionalidade nas áreas de interação social. O que queremos?
da nossa sociedade. Não adianta só ter consciência da realidade. Eu preciso produzir ações que transformem essa realidade, transformem essa sociedade, mesmo diante de muitas contradições, de um cotidiano social, de uma realidade vivenciada, nem sempre aquela desejada. O fato é que o Brasil precisa investir na educação de forma mais ampla, promover a conscientização sobre os efeitos negativos da violência, trabalhar na prevenção, palavra que eu vi muitas vezes colocada aqui, trabalhar na prevenção e combater a violência em todas as suas formas. O debate precisa ser permanente. Não podemos tratar apenas quando acontecer essas situações. Agir, acolher, cuidar, romper o ciclo de violência e desenvolver a cultura da paz nas escolas. É o que todos esperamos. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.